Eu acho que essa foi uma das vezes mais difíceis de preparar uma pregação. O meu coração já tem alguns meses que ele pedia, ministrava para eu trazer uma mensagem para a igreja, só que às vezes nós nos acovardamos. E eu cheguei a preparar 2 esboços para trazer nessa noite. Um é o que o coração pedia e outro uma palavra de conforto, uma palavra que me desse conforto em falar. Mas eu resolvi seguir o que o Deus estava colocando no meu coração. E hoje nós vamos falar sobre Gideão. Eu quero perguntar para a igreja, iniciando minha pregação, sobre quantos aqui nessa noite, se tivesse na situação de Gideão, se Deus o levantasse para enfrentar um grande exército, quantos aqui prefeririam enfrentar um grande exército com 32 mil homens ao seu lado? Nossa visão humana preferia um grande exército também ao nosso lado. Só que não era o propósito de Deus para a vida de Gideão. Deus levantou o Gideão, mas ele queria mostrar para o povo de Israel que a vitória e toda a honra e toda a glória é do Senhor. Então Gideão enfrentou um grande exército com apenas 300 homens. Porque não importa o tamanho do exército a qual você está enfrentando, não importa o tamanho do exército a qual está contigo na luta, o que importa é se o Rei dos Reis, o general de guerra, está ao seu lado te guiando. Se ele está na frente, se ele comandou essa vitória, não tem jeito, não tem como você sair derrotado dessa batalha. Se ele te chamou, se ele te ergueu para um propósito, ele vai estar na frente guiando o seu caminho. Então você sabe que você vai sair vitorioso. Então, abram para mim a Bíblia em Juízes 6, do 7 ao 10. Juízes 6, do versículo 7 ao 10. Nós temos que entender que Gideão foi o 5º juiz de Israel. E ele comandou Israel durante 40 anos. Nós temos que entender também que Israel, para chegar nesta época, ela passava de ciclos. Depois da morte de Josué, durante 300 anos, o ciclo se repetia na história de Israel. O povo começava a adorar outros deuses. Jesus se decepcionava com o povo e permitia que um estrangeiro invadisse e dominasse Israel. Israel clamava e suplicava a Deus pela misericórdia dele. Jesus levantava um juiz, livrava o povo de Israel da opressão. E aí, até o final daquela geração, o povo continuava fiel a Deus. Mas ao passar daquela geração, o povo começava a adorar outros deuses. E a história recomeçava de novo. Esse ciclo foi se repetindo. E nós vamos estudar quando um desses ciclos acabou. Então a palavra de Deus diz assim: quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei você a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Senhor, neste momento eu me coloco na tua presença. Eu me coloco, Senhor, como um canal de bênção para essa igreja. Que a minha vida venha ser, Senhor, perante da tua vontade. Que na minha boca só saia palavras, Senhor, que o Senhor colocar em meu coração. Senhor, nada vale esse estudo que eu preparei se não for para ser a tua vontade, Senhor. Então que neste momento o Rafael não exista mais, para que somente a sua glória, a sua honra esteja neste local. Senhor, que essa palavra venha de encontro ao que o coração dessa igreja precisa, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a história conta que, um certo dia, os israelitas estavam sendo oprimidos pelos midianitas,
E eles viviam escondidos. Eles viviam escondidos num vale, porque todo ano, durante a colheita, os midianitas vinham e tomavam tudo que eles tinham colhido. E tomavam também todos os seus animais, não deixando nada para que eles sobrevivessem. E um certo dia, um homem chamado Gideão estava moendo o trigo, escondido também, quando um anjo do Senhor apareceu debaixo de uma árvore. Quando esse anjo apareceu, falou a seguinte frase para Gideão: homem valente de Deus, o Senhor é contigo. Já imaginaram essa situação? Você vivendo escondido, com medo do que poderia te acontecer, e você escuta uma pessoa falando isso com você. Gideão, não percebendo o que estava acontecendo, preferiu murmurar, reclamar. Perguntou se o Deus de Israel, como havia permitido que o povo dele passasse por tudo aquilo. Mas o Senhor Deus só falou para Gideão que ele o levantaria para livrar o seu povo dessa opressão. Gideão, ainda duvidando da palavra, pediu para que o anjo provasse que era o anjo do Senhor, que vinha da parte de Deus. Ele pediu para que o anjo esperasse que ele ia preparar uma oferta, um sacrifício para o Senhor. E o anjo falou que ele poderia ir, que ele ficaria ali esperando. Dessa forma, Gideão foi, preparou um pão, preparou um carneiro, e quando voltou, o anjo falou: põe naquela pedra, põe o pão, põe o carneiro, derrame o caldo sobre ele. Assim Gideão fez. Só que depois que ele fez isso, o anjo tocou com a ponta do cajado, e toda aquela oferta incinerou, pegou fogo, queimou. E assim Gideão creu que era o Senhor que havia falado com ele. Queridos, nós temos que perceber que Gideão se sentia tão inferior, que ele falou: como que pode, Senhor, o Senhor me escolher eu, o mais inferior de todas as famílias, e da minha família o último? O Senhor me escolheu. Mas isso nos mostra, isso nos traz o ensinamento que o Senhor não quer nomes. Deus não quer nomes. Deus quer levantar o menor para confundir os mais sábios. Deus não importa qual a sua posição. Deus não importa quem você é. Ele importa verdadeiramente o que você vai fazer em prol da palavra dele. Está chegando um tempo que Deus quer levantar homens confiantes, quer levantar homens e mulheres valentes, confiantes para a batalha. Ele não importa com o número, porque se Ele está com você, a vitória é garantida. Então está chegando o tempo da gente tomar posse da nossa vitória e parar de ser covarde na obra de Deus. Está chegando o tempo da gente tomar posse da nossa vitória e tomar atitude de vencedores, porque nós somos mais do que vencedores na casa de Deus. Glória a Deus. E assim foi Gideão com o Senhor. O Senhor trabalhando, Gideão levantou um altar para o Senhor. E isso nos mostra que quando o Senhor escolhe alguém, quando essa pessoa começa a ter intimidade com o Senhor, nós precisamos também levantar altares para o Senhor, colocar sempre Ele no patamar mais alto, que é o patamar que Ele merece. E assim Gideão fez, e Deus passou uma ordem para Gideão: que ele derrubasse o altar de Baal, que ele derrubasse os outros altares que os israelitas tinham levantado para os outros deuses. Mas Gideão, com medo, chamou 10 pessoas e foi durante a noite, enquanto as pessoas dormiam, ele foi lá e derrubou os outros altares e levantou um altar de adoração ao Senhor. E quando os israelitas acordaram, eles viram o que tinha acontecido, eles queriam matar Gideão, porque eles não tinham a mesma intimidade, eles não tinham tido a experiência que Gideão teve. Mas o pai de Gideão, Joás, falou: se Baal ficou entristecido, se Baal quer se vingar, que ele mesmo cuide de Gideão. Mas a história continuou, e a Bíblia fala que o Senhor Deus entrou em Gideão e fez com que ele tocasse uma corneta feita de chifre de carneiro. E quando ele tocou, as famílias começaram a se juntar para ir com Gideão lutar contra os midianitas.
E essa palavra é tão rica que fala que Gideão ainda pediu 2 provas a Deus. Ele falou: Deus, se é o Senhor mesmo que está comigo, se o Senhor tem me erguido para vencer a batalha, deixa eu te provar só mais um pouquinho. Que nessa noite eu coloque uma lã sobre uma pedra e que o orvalho da noite não molhe o chão, molhe somente a lã. E assim aconteceu naquela noite. A lã passou a noite, Gideão chegou lá pela manhã, espremeu a lã, ela saiu, ela estava molhada e o chão estava seco. E Gideão, com toda a autoridade e ousadia que somente quem é e quem conhece, que tem intimidade com Deus pode pedir, falou: Deus, deixa eu te provar mais uma vez. Agora que nesta noite todo o chão se molhe, mas a lã permaneça seca. E assim foi, Deus fez com Gideão. Todo o chão se molhou e a lã estava seca. Então, irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós nos aproximamos mais com Deus, quando nós chegamos mais próximos de Deus, nós temos que ter ousadia. Eu me recordo que nessa manhã o pastor falou isso aqui na igreja, que nós temos que ter o evangelho com ousadia, que é o que Deus quer de nós, que nós tenhamos ousadia, autoridade, confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que os midianitas cercaram o vale e Gideão estava com 32 mil soldados no alto do vale. Só que Deus falou para Gideão: eu não quero que você vá com 32 mil. Porque se você for com todo esse exército, vocês não vão perceber que sou eu que estou te dando a vitória. Se você for com todo esse exército, com 32 mil soldados, a vitória não vai ser dada a mim. Não vai ser falado que eu, o Senhor, seu Deus, estou guiando vocês nessa batalha. Então Deus pediu para que Gideão falasse com os soldados que quem estivesse com medo pudesse voltar para casa. E assim Gideão fez. Ele chegou para os soldados e falou: olha, quem está com medo pode ir embora. Nessa noite 22 mil soldados foram embora. Isso nos mostra que para exercer a obra de Deus, para estar agindo na obra de Deus, você não pode estar com medo. Se você estiver com medo, é melhor você nem tomar partido. E isso me trouxe muito ensinamento, porque eu estava com medo para trazer essa mensagem. E tudo que eu orava e pedia: Senhor, me dê confiança, que seja o Senhor no comando. E assim Deus vai trabalhar na vida de cada um de nós. Eu sei que quando a batalha está chegando próximo, nós queremos estar junto de quanto mais pessoas é melhor, porque nós temos a ideia de quanto mais melhor. Só que Deus não quer números, Deus quer qualidade, Deus não quer quantidade. Quanto mais valente, quanto mais corajoso, quanto mais na presença de Deus você for, para Ele é melhor. Não importa se são 500 ou se são 5 pessoas, Ele quer que você se achegue a Ele com ousadia, com confiança. E Deus falou com Gideão que ainda assim eram muitos. 10 mil soldados ainda era muito. Então Deus pediu a Gideão: leve esses soldados até as águas, para que eles possam beber água. E assim Gideão fez. E Deus falou com ele: olha, quem se ajoelhar para beber água, não irá com você nessa batalha. Quem levar a água até a boca e lamber a água, irá com você nessa batalha. E somente 300 soldados fizeram o que Deus queria. Queridos, isso nos mostra, e eu pensei, Deus ministrou isso no meu coração, que não é o modo com que você está bebendo a água, você lambendo, é que quando você se ajoelha para beber água, você perde o foco, você para de enxergar o seu foco, você para de enxergar o que está à sua frente. Quem lambe está olhando para frente e está vendo o que está acontecendo. Deus não quer que nós olhemos para baixo, Deus quer que nós olhemos para o nosso futuro. O
que é o nosso alvo? Se é para ir para o paraíso com Cristo, nós temos que olhar e seguir para o alvo e não perder o foco na nossa visão. Nós temos que olhar e seguir caminhando para o alvo. Se o nosso alvo é Cristo, seguir caminhando para Cristo. E aí, Gideão estava com 300 soldados para enfrentar o que a Bíblia fala que era, os midianitas eram como um mar de gafanhotos, que havia mais soldados do que grãos de areia num deserto. Você já imaginou você com 300 soldados para enfrentar uma multidão de soldados? E a palavra de Deus fala que uma certa noite o Senhor falou com ele e falou assim: olha, ataque. Mas se você estiver com medo, chame o seu ajudador e desça até o vale e escute o que os midianitas estão falando. E assim Gideão fez. Gideão chamou o seu ajudante e desceu até o vale. E quando chegou lá, ele escutou uma conversa dos soldados. O soldado estava contando para o outro um sonho que ele teve. O soldado disse: eu tive um sonho que um pão de cevada rolava pelo monte abaixo e esmagava o nosso acampamento. E o outro soldado falou assim: isso quer dizer que a espada de Gideão, que Deus entregou a Gideão, o nosso povo, que Deus já entregou a vitória a Gideão. Isso quer dizer, irmãos, que se não importa a quantidade, não importa o que você está enfrentando, se parece que é um obstáculo grande demais, se Deus já te entregou, você pode tomar posse, porque essa vitória já é sua, você já foi garantido, porque Deus já tomou a sua vitória como certa, e a palavra dele é fiel, ele não volta atrás da sua palavra. Glória a Deus. E assim Gideão fez. Quando Gideão ouviu essa conversa, a Bíblia fala que ele dobrou os joelhos, agradeceu a Deus e voltou para cima do monte. Chegando lá, ele convocou os 300 soldados e falou: olha, nós vamos dividir em 3 grupos de 100 e tudo que eu fizer, vocês façam também. A Bíblia relata que Gideão desceu, cada um numa parte do vale, e Gideão começou a tocar a corneta feita com chifre de carneiro e balançar uma tocha e as espadas, gritando: essa luta é para Deus e para Gideão, eu luto para Deus e para Gideão. E assim os soldados fizeram. E o mais impressionante é que a palavra de Deus nos revela que quando eles olharam, os próprios midianitas lutavam entre si. Então esses 300 soldados não precisaram nem avançar, não precisaram nem pegar na luta, porque os próprios midianitas começaram a lutar entre si, eles começaram a se matar, e os que não se matavam com medo do que estava acontecendo, começaram a fugir de medo. E aí Gideão chamou as famílias de Israel que estavam escondidas e falou: vamos atrás, vamos matar os midianitas. E assim eles fizeram, e o povo foi liberto graças à ousadia de Gideão e graças ao Senhor que estava na vida de Gideão. Então, queridos, está chegando o tempo de entender que para sermos grandes perante a Deus, basta ser cheios de Deus. Para sermos grandes, basta sermos cheios de Deus. Lembrando que Gideão era o mais inferior, o menor de todos, mas graças à unção de Deus, ele foi o maior de todos. Graças à unção de Deus, Davi foi o maior para enfrentar o Golias também. Deus não escolhe pela aparência, Deus não escolhe pelos seus antepassados, Deus não escolhe pelo que você estudou. Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o trabalho que Ele quiser. Não cabe a nós escolher se hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Se Deus escolheu que hoje é o dia de você se encontrar com Ele, não existe obstáculo que vai impedir
o seu chamado. Se Deus te escolheu para um chamado, Ele vai te colocar na prova, Ele vai te colocar para você ser usado pelo chamado dEle. Amém? Amém. Então, queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade na casa do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de trazer a palavra. Eu agradeço a Deus por ter me dado coragem para trazer essa palavra. E, queridos, Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter confiança nesse Evangelho. Muitas das vezes nós nos acovardamos, porque a nossa carne é fraca. E às vezes, devido à nossa fraqueza humana, nós temos medo de exercer tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor nos chamou para dominar sobre todas as coisas dessa terra. Ele não chamou para nós ficarmos escondidos, chamou para dominar. Então que nós tenhamos coragem para colocar a nossa fé em ação, para colocar todo o nosso esforço, toda a nossa unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas em ação. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.